Nessa outra questão, ele diz o seguinte: imagine que 200 centímetros cúbicos de água a 17 graus Celsius devam ser aquecidos até uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, a gente tem uma certa massa aí de volume de água que está a 17 graus Celsius e queremos que ela atinja aí 50 graus Celsius. E aí a pergunta é bem tranquila, né? É, qual é a quantidade de calor que deve ser cedida ao volume de água pela fonte nesse processo, né? Então, aqui ele fala que a densidade da água é dada, né, que é 1 grama centímetro cúbico, e fala que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, né? Então, se eu pegar aqui os dados que ele nos deu, né, o que que ele deu para a gente de informação? Ele deu o volume, né? O volume de água, quanto que é o volume? Aqui no caso é de 200 centímetros cúbicos. Professor, como é que sabe que é volume? Porque todo volume é dado em alguma coisa cúbica, né? Centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, né? Então, esse é o volume. A temperatura inicial a gente indica por θ0, né? Então, θ0 aqui no caso fica 17 graus. A temperatura final é só θ, não tem a bolinha. Então, a temperatura final tem que ser 50, como o problema diz. Ele fala para a gente que o calor específico da água é 1 caloria, né? É por grama grau Celsius. E a pergunta é qual é a quantidade de energia que devemos fornecer para essa porção de água para atingir essa temperatura. Talvez aqui o único problema que você tem que lembrar é da fórmula, né? Lembra da formulazinha que tem que calcular como é que a gente calcula a energia recebida ou perdida por um objeto? Então lembra do que macete? Né? Quantidade de calor é quem? É massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Então, a gente sabe a massa? Não. A gente sabe o calor específico? Sabemos. Sabemos a variação de temperatura? Sabemos. Então, para a gente achar o quê? O que a gente precisa, na verdade, é a massa. Mas aí você lembra da química que densidade é massa sobre quem? Sobre volume. Então, se eu quero a massa, o que eu faço? Eu vou multiplicar a densidade por quem? Pelo volume, né? Então, a massa, aqui no caso, a densidade, ele falou que vale 1. Aqui o volume, aqui no caso, é quanto? 200. Então, aqui 200, portanto, a massa, aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 200 gramas, né? Então, essa é a massa de água que a gente tem. Então, agora sabendo a massa, eu posso colocar aqui, né, 200 vezes o calor específico, aqui no caso é 1. O que que é ΔT? Não é a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Isso quer dizer variação? Então, brincando aqui de matemática, como é que fica? Aqui vai ficar 200 vezes 1 é 200. Quanto que é 50 menos 17? 50 menos 17, 33. Então, coloca aqui 33, né? Então, a quantidade de calor vai ser quanto? 200 vezes 33, isso vai dar 6.600 calorias, né? Então, essa é a quantidade de energia que a água vai receber. O meu aluno sempre pensa, professor, então a água vai engordar? Não, né? Para você ver, caloria não tem nada a ver com gordura, né? Caloria é energia, tá? Então, a energia que a água recebeu é 6.600 calorias, ou seja, aqui no caso, alternativa D de dado. Bacana?